O Egito sempre foi uma fortaleza difícil de penetrar. Não que ele tivesse muralhas grandiosas como Constantinopla teria futuramente, mas porque ele contava com uma proteção natural que fazia com que os seus inimigos pensassem duas vezes antes de tentarem conquistar aquele império. Mas houve um povo, ou melhor, um grupo de povos que invadiu e dominou parte do Egito no passado. O meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de história aqui no canal Portal Sigma, nessa nossa série especial sobre o Egito Antigo. Se gostarem do canal, do material, do conteúdo, desse vídeo que estamos fazendo para vocês, ajudem-nos com o vosso like, inscrição, compartilhamento e comentário. Tudo isso é muito importante para nós crescermos aqui no YouTube e produzirmos cada vez mais conteúdos desse tipo para vocês. Além disso, podem estar clicando no botão Seja Membro. Ao fazerem isso, terão acesso a benefícios que nem mesmo faraós teriam, até porque não existia essa tecnologia na época deles. Também podem estar, se quiserem, adquirindo o nosso e-book. Ele está disponível para compra no site da Amazon e o link se encontra na descrição deste vídeo. Como já mencionado, o Egito no passado era uma fortaleza difícil de penetrar. Mencionamos sobre isso brevemente em uns vídeos anteriores em nossa série sobre o Egito Antigo. Mas o que tornava o Egito tão difícil de ser penetrado por outros povos e grupos? Sabemos que o deserto era uma arma natural poderosa, tempestades de areia são assustadoras, e se hoje pode ser difícil de prever isso com antecedência, naquela época era ainda pior. O vasto deserto protegia o Egito contra invasões de inimigos, uma vez que, se alguém ousasse tentar invadir aquele império, era necessário passar por quilômetros e quilômetros de deserto, locais áridos, semiáridos, secos. Então, ao avançar com um exército para lá, era necessário ter mantimentos. Do contrário, o exército chegaria tremendamente cansado para um ataque, para desferir um golpe contra soldados que estariam descansados próximos ao grande rio Nilo. E seria tentativa de suicídio tentar confrontar um império descansado, estando tremendamente fatigado por uma longa jornada. E o deserto cansaria facilmente esses exércitos. Além disso, outras proteções naturais, como os próprios rios e até mesmo as montanhas, faziam com que o Egito fosse um local difícil de ser acessado. Os desertos do Egito são defesas poderosas que impediram que o Egito fosse invadido por muitos povos. É claro, o deserto sempre causou muito medo e ao mesmo tempo espanto em alguns povos, isso por sua imprevisibilidade. Os ossos de animais e mesmo de caravanas que jazem às dunas do deserto provam o quão mortal este local pode ser. E o deserto cercava parte das fronteiras do Egito e, como mencionamos, isso tornava a sua invasão mais difícil ainda. Aqui estamos novamente no game Assassin's Creed Origins e falaremos um pouco sobre os desertos que cobrem boa parte do Egito. Boas-vindas a Desertos do Egito. Vamos caminhar pelas dunas e aprender um pouco sobre os desertos. O exuberante Nilo é ladeado pelo rigoroso e árido deserto ocidental e o montanhoso deserto oriental. Eles cobrem quase 94% do Egito. Cada um destes grandes desertos tem seu próprio microclima e contém vários desertos menores com fauna e flora diferentes. Fósseis de baleias foram encontrados nas profundezas do Saara. Conhecido como o Vale das Baleias, este local é evidência do mar que um dia cobriu a região. Então nós podemos ver aqui, vamos abrir aqui uma imagem, nós temos aqui o Vale das Baleias. Isso comprova claramente, uma vez que as baleias não são peixes, tá? Baleias são mamíferos, elas vivem nos mares, tanto que o maior animal do mundo atualmente, como não existem mais dinossauros, é a baleia azul.
E nós temos fósseis de baleias espalhados pelo deserto, não só aqui nos desertos na África, mas também temos fósseis até mesmo de animais como esses em regiões da América do Sul. Mas posso falar sobre isso em um vídeo futuro caso queiram. Deixa aqui nos comentários que eu possa estar produzindo algo do tipo para vocês. O fato é que o deserto é muito vasto e muitas das regiões que são hoje secas nesse local eram antes povoadas por muitos grupos e tinham também muita água, muita vida, enquanto agora a vida que se tem é uma vida vegetal escassa. Como foi dito, existem muitos microclimas, ou seja, não existe um clima definido para o deserto e nem uma vegetação definida. Para cada região dele, mais alta, mais baixa, mais seca, mais menos seca, nós temos um tipo de biodiversidade que persevera ali. Vale lembrar, cada planta tem o seu tipo de clima para que ela possa subsistir, crescer e então proliferar. O mesmo com os animais. O deserto branco no nordeste do Saara tem seu nome por conta do solo branco de calcário contrastando com a areia amarela. O vento erodiu as rochas do deserto branco e as transformou em cogumelos de pedra. O mais famoso é chamado de Dedo de Deus. Nós temos então, além da erosão causada pela água em muitas das montanhas, vamos falar aqui do Brasil, uma vez que estamos gravando o vídeo daqui, boa parte dos espectadores são brasileiros do canal Portal Sigma. A erosão aqui do Brasil, das montanhas que são responsáveis pela morfologia do nosso planeta, do nosso continente, do Brasil, do nosso país, são causados pela chuva. Mas outro ponto que também causa erosão, e quando eu falo erosão, lê-se desgaste, tá bom? Entendam desgaste por erosão. O que causa erosão no Brasil também são os ventos, a gravidade, mais a chuva em especial. Mas como no deserto não chove tanto assim como chove aqui no Brasil, onde temos um clima diferente, nós podemos ver que os ventos causam erosão nas rochas, nos rochedos. Olhem só as estruturas, como tem uns formatos diferentes, formando o que a narradora chamou de cogumelos rochosos. Porque realmente se parecem com fungos gigantescos, onde tem-se uma base menor embaixo e em cima aqueles chapéus grandes que alguns fungos como o Amanita muscaria apresentam. Falando em fungos, temos vídeos sobre fungos aqui no canal Portal Sigma, caso queiram aprender mais sobre micologia. Micologia é uma palavra de origem grega que significa o estudo dos fungos, e nós vamos seguir aqui adiante. Olhem só como esse deserto aqui no game, ele é vasto, ele é grande, e quando estamos jogando, tempestades de areia podem surgir de repente, demonstrando o perigo que é esse local, ainda mais para aqueles que não têm um conhecimento vasto sobre o mesmo. O Grande Mar de Areia é um deserto grande e ininterrupto que vai do oeste do Egito ao leste da Líbia. Lá se pode encontrar uma formação geológica única, conhecida como vidro do deserto líbio. O material pálido amarelo esverdeado vai de fragmentos pequenos a rochas de vidro enormes. Que imagem bonita, não? Aqui nós temos então uma imagem do Egito, uma região que compreende o Egito. Aquele triângulo de ponta cabeça ali em cima, se observarem bem, toda aquela região verde ali é a região do grande rio Nilo. E o rio Nilo então acaba desembocando no mar acima. Vocês podem observar ali e temos o crescente fértil, aquele triângulo de ponta cabeça que eu chamei já para vocês, já mencionei, que é o delta do Nilo. E nós temos ali do lado, em uma espécie de retângulo que o game colocou para nós, o deserto. Nessa imagem que torna mais fácil a compreensão geográfica do local com uma imagem vista de cima. Então nós podemos observar um pouco mais ali. Tudo isso, é claro, vocês podem imaginar que um deserto cansa, um deserto te deixa com sede, um deserto lhe deixa com fome. Certamente foi um fator, uma defesa muito melhor que o escudo de vibrânio que protegeu os egípcios contra invasões de muitos povos que poderiam ter invadido mesmo se o deserto não tivesse agido como uma defesa natural. E também, outro fator que contribuía para a paz no Egito era que muitos povos não tinham
a grandiosidade que tinha o Egito para formarem impérios ou mesmo grandes números de soldados. Existiam sim povos na Suméria, mas esses povos estavam muito envolvidos com disputas e conflitos entre eles mesmos, disputas e conflitos internos que não permitia que os mesmos se organizassem para empreenderem uma campanha militar contra outras terras, como contra o Egito, por exemplo. Mas isso estava prestes a mudar e a paz presente no Egito seria abalada por uma potência que surgiria, ou melhor, um conjunto de várias potências. Estamos falando dos Hyksos. Flávio Joséfo, que foi um historiador judeu que viveu no primeiro século, ele menciona Maneton, que já mencionamos aqui no canal. Este Maneton chama esses grupos invasores de Hyksos. Esse nome traduzido seria algo como reis pastores. Eram povos nômades que, da mesma forma que Abraão, por exemplo, e os patriarcas bíblicos, eles criavam rebanhos de ovelhas, rebanhos de diversos tipos de animais e viviam um modo de vida nômade agrícola. E embora tenhamos esse nome hoje, Hyksos, é provável que houvesse um outro termo egípcio para se referir a eles, o termo Hykshassu, que significa algo como os governadores dos montes ou então os governadores estrangeiros, e não mais os reis pastores. Talvez esse termo reis pastores seja algo referente à forma de vida que esse povo adotara, uma forma de vida nômade e também uma forma de vida voltada para a agricultura. Mas vale lembrar que os Hyksos não eram tão grandes como os grupos militares ali da Mesopotâmia, mas como já mencionamos, esses povos sofriam já com muitos problemas internos, desunião entre os povos, conflitos internos, disputas, brigas e toda sorte de problemas, além, é claro, da enorme distância que existia entre a Mesopotâmia e o Egito. Tudo isso fez com que esses povos, nesse momento, não tivessem um contato militar bélico para que um conflito eclodisse. Mas os Hyksos sozinhos não conseguiriam invadir o Egito. Então, é claro, houve uma união de povos. Vale lembrar, quando falo dos Hyksos, eu não estou falando só de um único povo unido, e sim falo sobre um conjunto de povos, um aglomerado, um conglomerado de diversos povos semitas que se uniram para então adentrar as terras egípcias. Muito provavelmente, os Hyksos entraram no Egito pelo Nordeste, através da Península do Sinai. Esses povos semitas chegaram ao Egito com uma arma avassaladora, potente e que fez com que os egípcios fossem derrotados. Uma arma nunca vista antes. Uma arma que fez com que os povos egípcios se rendessem e perdessem então com isso um confronto. Não estou falando de um Panzer, um tanque de guerra ou uma arma de poder avassalador como temos hoje no século XXI. Estou falando do cavalo. E embora possa parecer algo simples falar que o cavalo seja uma arma hoje em dia, naquela época não era bem assim. Tal animal selvagem foi domesticado em alguma região entre a Europa e a Ásia, e após ser domesticado, se converteu em uma importantíssima arma para ser utilizada em combates. Pensem junto comigo. Os soldados geralmente participavam de campanhas militares a pé, corriam a pé e com isso eles cansavam. O peso das espadas, dos escudos, da armadura, tudo isso contava, e a cada passo que se dava com todo esse armamento fazia com que os homens ficassem cansados. Mas então chegaram os Hyksos ao Egito, portando este animal. Eles utilizaram o cavalo domesticado para puxar um carro composto por duas rodas. Sob este carro iam dois homens. Um homem guiava o animal para o lado que desejava ir, enquanto o outro estava equipado com uma lança ou então com um arco e flecha, essas armas também mais modernas que as que o Egito possuía na época. Eles não cansavam, pois o cavalo, além de correr muito mais rápido que um ser humano normal,
permitia que os seus soldados não cansassem, portanto a mira poderia ser algo mais preciso, é claro, com um treinamento para disparar em mobilidade, como eles estavam em cima de um cavalo, e eles não estariam tão cansados quanto os outros soldados. Alguns soldados que eram derrotados e então em menor número ousavam bater em retirada, eram rapidamente alcançados pelos carros dos cavaleiros que iriam derrotá-los em sua tentativa de retirada do campo de batalha. Portanto, o cavalo foi de extrema importância para que os Hyksos não só desestabilizassem mentalmente e psicologicamente os exércitos egípcios que nunca haviam visto aquela fusão de animais, uma vez que no Egito os animais de carga eram diferentes do cavalo, eram animais que, embora quadrúpedes, eram mais lentos e menores, mas o cavalo fez com que os Hyksos dominassem parte do Egito e então governassem aquele povo. Essa civilização que até onde falamos foi tão incrível e tão avançada em várias áreas da ciência e tecnologia. Os Hyksos chegaram ao Egito e dominaram toda aquela região, ou melhor, quase toda. Eles não chegaram a dominar todo o Alto e o Baixo Egito. Mas em 1720 a.C., isto é, menos de 100 anos após a morte de Amenemhat III, aquele faraó que eu mencionei para vocês aqui em um vídeo que construiu aquele complexo de labirintos, aquele complexo túnel abaixo das suas pirâmides, da qual Heródoto ficou maravilhado, menos de 100 anos após a morte desse grande engenheiro, o Egito caiu nas mãos de inimigos. E como mencionei, esses invasores, os povos semitas Hyksos, por não serem tão grandes em número assim, eles não ousaram povoar todo o Egito e ficaram apenas com a região do Baixo Egito para o seu controle e domínio. A região que compreende o crescente fértil, o delta do Nilo, aquela região onde possui uma abundância maior de plantas e vegetais. Os eram estrangeiros, portanto eles tinham uma religiosidade e uma cultura próprias e diferentes das do Egito, mas o interessante foi que eles sofreram um processo que chamamos de aculturação, ou seja, o que acontecia muito era que quando um povo dominava o outro, o povo dominador, ele então incutia a sua cultura sobre o povo dominado, este povo dominado querendo ou não. Mas os Hyksos ficaram tão impressionados com a cultura do Egito que não colocaram a sua cultura no Egito, mas aceitaram a cultura egípcia, adotaram-a para si e então chegaram até mesmo a ser líderes no Egito, como faraós, por exemplo, e passaram a viver aos modos egípcios, tanto que fundaram dinastias no Egito como Hyksos, e Manetho os coloca em sua lista de dinastias de reis. Os Hyksos ficaram muitos anos no Egito e só saíram do Egito, só deixaram o Egito quando foram expulsos por Amuse ou Hermes. Os Hyksos saíram do Egito por volta de 1500, 1570 a.C., aproximadamente isso, quando Amuse ou Hermes derrotou Apófis III, o último rei Hykso-semita do Egito. E então temos o início da 18ª dinastia e a expulsão completa dos Hyksos que haviam dominado e governado parte do Egito antigo no passado. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendendo um pouco mais sobre os Hyksos, esse povo que de repente entrou para a história dominando e governando parte do que foi uma das maiores e mais significativas civilizações do passado. Obrigado a todos que assistiram o material até aqui e se quiserem ajudar o canal, podem fazê-lo por meio das maneiras que eu já deixei bem explicadas aqui no começo deste vídeo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.